3. Coelho maluco. Não. Coelho maluco. Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu tô aqui em mais uma Bienal com a dona Tamires, do Resenhando Sonhos. E hoje a gente vai responder a tag, então, tag Alice, que eu vi no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição, que eu não me lembro o arroba, mas eu vou deixar aqui pra quem quiser conferir as respostas dessa pessoa também, tá? Então são 7 perguntinhas, 7 categorias, então vamos lá. Alice, um livro que te fez cair num mundo completamente diferente. Eu vou colocar aqui A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Eu não vou cansar de falar que esse livro tem um universo completamente diferente de fantasia de tudo que eu já vi. E eu espero poder, daqui a alguns anos, dizer que esse livro já virou um clichê. Porque eu ando saturada de histórias de jornada do herói, de grandes caminhadas, de coisas que... até da própria Alice, entra no buraco, passa por um não sei o que, sempre uma criança e tal. E o que essa autora trouxe aqui foi completamente novo, completamente diferente, tanto o mundo quanto a forma como ela contou a história, as protagonistas dela. Então foi muito refrescante entrar pra dentro desse mundo, sendo que é uma coisa que eu leio, um gênero que eu leio muito e que há tempos não me surpreendia da forma como a Quinta Estação me surpreendeu. Eu vou colocar aqui uma leitura que eu fiz muito recentemente, que é o Diário de Nisha, que vai apresentar uma cultura completamente diferente, pelo menos foi pra mim, que é essa cultura dos hindus na Índia e também dos muçulmanos no Paquistão. Esse livro vai falar também sobre a partição da Índia, que aconteceu logo depois da independência da Índia, quando passou de ser colônia e passou a ser um país independente. É uma história muito interessante, vai falar muito sobre a cultura, mas também é uma história muito triste, assim, porque nós que somos do Ocidente, a gente não sabe muito da história ali do Oriente, então foi uma leitura muito reflexiva também sobre o quanto a gente às vezes não dá bola, assim, porque acontece longe daqui onde a gente vive. 2. Chapeleiro Maluco, um livro com protagonista louco. Eu coloquei aqui o Eli de vilão da Victoria Schwab. Ele pode parecer louco, porque os princípios dele talvez não combinem com os princípios da maioria das pessoas. E para algumas pessoas ele não vai parecer louco porque ele vai compartilhar de crenças. E a gente aprende com o Eli que ele está disposto a ir muito a fundo na ciência e ao mesmo tempo ele é muito temente a Deus. Então quando você vê as duas coisas no presente, no passado você vê ele querendo descobrir essas coisas de ciência e no futuro ele tá ao contrário, ele tá querendo destruir as coisas que talvez ele mesmo tenha criado. E pesquisava e era fascinado no passado. Então ele é um personagem que, pro nosso protagonista, ele tá doido, sabe? O que ele tá pensando de fazer essas coisas, de pensar essas coisas. Mas quando você analisa ele, talvez ele não seja tão louco assim, porque ele acredita fielmente no que ele tá fazendo e isso vem das crenças dele. Então ele é um personagem que eu gosto muito exatamente por causa disso, porque ele não é o vilão da história, ambos são heróis e vilões, e por causa exatamente do que cada um acredita aqui. Eu vou falar sobre um personagem também de uma HQ que eu li muito recentemente, que é David Boring, que é uma HQ do Daniel Close, que saiu pela editora Nemo. Esse personagem, ele é bastante peculiar, assim. Ele tem duas fixações, né? Uma por uma garota que ele encontrou. Então, toda a história vai ser ele indo atrás dessa garota e o que vai acontecendo no meio desse caminho. E ele é um personagem completamente azarado. E pra vocês terem uma noção, ele vai levar 2 tiros durante essa busca. E ele tem uma fixação bem peculiar, que ele tem uma fixação por bundas. Então, assim, ó, ele é um pouco maluco. Mas é bem legal essa história, bem diferente. Ela vai envolver também certa ficção científica. Eu acho que o Daniel Close, ele tá sendo um dos quadrinistas preferidos, porque ele sempre mistura essas coisas malucas na história, completamente reais, então eu recomendo muito pra vocês também, se quiserem conhecer, começarem a ler quadrinhos. Esse é um quadrinho que eu gosto muito. 3. Coelho Branco, um livro que você atrasou na leitura. Então, esse livro é que eu posso ter 2 respostas. A primeira delas é A Parábola dos Talentos, da Octavia Butler. Eu estou tendo um problema muito grande em ler livros físicos e a Branco até o momento não publica e-books. Então eu pegava aquele livro e e a história é incrível, é um dos meus livros favoritos do ano. Eu dei 5 estrelas, é uma duologia favoritada, mas o fato de eu pegar um livro físico e ter que sentar ali bem quietinha e virar páginas... Eu tô numa outra vibe no momento, então foi um custo pra mim. Eu fiquei quase um mês nesse livro. E o outro que se encaixa na mesma categoria, mas que foi uma leitura prejudicada por
por uma condição que eu tive aqui no meu pulsinho, foi S. Eu tava fazendo essa leitura, eu comecei a fazer essa leitura exatamente no mês onde o meu problema aqui se intensificou, então eu tive que parar, exatamente porque era um livro que eu precisava pegar ele com as duas mãos, fazer anotações, analisar as coisas ali, porque é uma história que você vai lendo as anotações e vai lendo a história principal, e ele tá paradinho lá, eu parei na página 100, e é uma história que eu quero continuar ainda assim que eu puder ter essa dinâmica novamente de conseguir sentar, tirar as coisas de dentro, analisar, escrever, e que tá parado porque no momento não foi possível. A minha resposta é completamente aceitável, a minha pausa, que é porque eu vim pra Bienal, que é It, a coisa que eu estava lendo, alucinada. Porém, tive que dar uma pausa porque não tem como, gente. Por mais que eu possa ler aqui, a gente não tem tempo, a gente tá em outra vibe, a gente quer aproveitar a viagem. E é um livro longo, né, tem 1.200 páginas por aí. Mas que eu achava que eu ia demorar bastante pra ler, principalmente por eu já ter conhecido o filme, eu achava que ia ser muito repetitivo, mas não, é uma coisa bem complexa e muito bem trabalhada. Mas assim que eu voltar da Bienal, eu quero já voltar pra leitura pra concluir de uma vez e estou gostando bastante. 4. Gato Risonho, um livro que te fez rir muito. Eu tive que pensar bastante pra essa, porque eu não costumo ler livros que tenham coisas muito engraçadas, mas eu vou colocar aqui minha Lady Jane, que foi um livro super divertido. Eu gostei muito, 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 muito de fazer essa leitura. Eu li, acho que foi um dos últimos livros que eu li em 2017, e eu tô louca pra ler o outro livro que ainda não saiu aqui no Brasil, que My Plain Jane. My Plain Jane, que é inspirado em Jane Eyre, e é uma história... Pelo menos o primeiro livro foi uma história super divertida, que fez esse reconto e que trouxe os elementos históricos, mas ao mesmo tempo trouxe um quê de fantasia. E a história toda você acha tudo muito engraçado, mesmo que não necessariamente os personagens estejam achando. Mas a forma como ela tá retratada tem um ar cômico ali, e é uma leitura super levinha também, super rápida de fazer. Né, Joyce? Eu sabia que ia falar isso! Que alguém já deveria ter lido, mas tá enrolando, hein? Tá enrolando. Sim, eu mesma. A minha resposta vai ser A Torre do Amor, que é o 4º volume dos romances de época ali, que é uma releitura também de A Rapunzel. E essa história é muito engraçada, gente, porque a gente já tem um casal que já vai se casar logo no começo da história. E só que a mocinha e o mocinho, eles são virgens, tá? Ai, pronto. Sim. E olha só que interessante. Ela tem uma madrasta, né, que é bem desbocada, assim, que vai contar pra ela sobre... Como é que se chama? Le Petit... Como é o orgasmo quando o francês fala? Le Petit... Enfim, algo assim, tá, gente? A madrasta vai contar pra ela sobre o que é o orgasmo e tal, e ela fica meio que estranha. Até que chega a lua de mel, né, e o casal vai lá, né, consumar o casamento. E pro protagonista, ele acha que ele tá arrasando, porque ele também não sabe, né? Mas pra ela tá sendo horrível, e ela acha que ela tem que demonstrar aquilo que a madrasta tinha contado. Então ela começa a fingir. E é muito, muito, muito engraçado. Sério, vocês precisam ler esse livro, porque é um romance de época, mas ela vai tratar de uma coisa completamente diferente e é muito divertido, eu tô gostando muito. A 5ª categoria é Lagarta Azul, um livro que te fez refletir. Esse foi um livro que eu passei por muitos estágios. Primeiro eu comecei, é um livro que tava super hypado. Aí eu não tava entendendo muito bem pra onde a história ia. E aí tem um momento da história onde tem um baque, assim, que foi... Eu não sei se esse baque vai servir pra todo mundo, mas pra mim foi o que me fez eu conectar de verdade com o livro, que é Garoto Devora o Universo, do Trent Dalton, que foi o lançamento da HarperCollins. E eu fiquei tão transtornada com o livro que eu sentei pra gravar uma resenha antes de vir pra Bienal, e eu terminei a resenha e eu, tipo assim, eu não falei nada com nada, porque eu não consegui expressar o quanto o livro mexeu comigo e todas as coisas que tinham ali, porque você realmente tem que passar, a sinopse do livro já é muito forte, e aí você tem que passar por muitas coisas, assim, e ao mesmo tempo tem um quê de você tá se perguntando se tem algumas coisas ali que são reais, ou se tem alguma coisa que realmente não tá acontecendo. Mas é um livro que vai falar sobre uma família muito quebrada, sobre o quanto a negligência, o mundo das drogas, bate na porta pra cobrar, principalmente das crianças, né, dos filhos dessas pessoas que estão envolvidas com isso.
e do quanto às vezes você precisa estar com a cabeça muito centrada, você precisa ter muito otimismo, ter muito foco nas coisas que você quer na vida pra não deixar se levar por esse mar de coisas ruins. Então foi um livro que mexeu muito comigo e eu vou ter que regravar a resenha porque eu falei zero coisas com pertinência que eu só fiquei... Eu vou falar sobre Para Toda a Eternidade, que eu fiz a leitura conjunta com algumas pessoas, com alguns seguidores. E esse livro, ele é muito, assim... Foi uma leitura fácil, mas difícil. Fácil porque a narrativa da Caitlin Downie é muito divertida. Ela fala sobre a morte de um jeito muito descontraído. E difícil porque esse é um problema que eu tenho real, assim, pra lidar. E eu preciso me concentrar, senão eu começo a chorar. Nesse livro ela vai apresentar outras culturas, a forma como esses outros países lidam com a morte, lidam com o luto. E perceber depois da leitura o quanto a gente, principalmente aqui do Ocidente, a gente não tá preparado pra lidar com a morte, porque a gente é educado pra esconder a morte. Os nossos mortos são colocados em caixões, em gavetas, são enterrados. E nessa leitura a gente vai ver que alguns países, eles veem a morte de um jeito diferente, como se fosse uma passagem mesmo. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso vai nos preparando, sabe? E como aqui a gente não fala muito, a gente vai acabando desenvolvendo mais problemas em relação a isso, justamente para não estar preparado. Então é uma leitura que eu recomendo muito, não só esse, como o anterior dela, que é Confissões do Crematório, onde ela vai falar também sobre isso. E, sério, leiam, porque é muito bom. 6. Eu não sei falar isso aqui, gente, mas deve ser Tweedly Tweedlum. 2 livros muito parecidos. Então, eu fiz uma leitura recentemente que eu fiquei tipo... Começou e eu... semelhante. Aí o livro foi passando e eu... semelhante. Aí chegou no final e eu fiquei... bem sério. Que foi Nocturna, da Maya Montaini. É muito semelhante com Thomas Estudo de Magia, da Victoria Schwab. E Nocturna tem um que ganhou todo um buzz e tal, porque vai trabalhar um pouco da cultura latina, que é um tipo de cultura que a gente não vê sendo trabalhado, principalmente em fantasia. Você não tem livros que trabalham esse tipo de cultura, assim como a gente tá tendo agora muitas coisas trabalhando a cultura negra e tal, que estão ascendendo. E só que assim, eu comentei na minha resenha que eu acho que isso não anula a história. Só que você tem que ver o quanto isso vai funcionar contigo. Se você não leu ainda o Thomas Escuro de Magia, ok, você vai ler o livro, você vai aproveitar a história, vai ser ótimo. Se você já leu, aí vai pesar pra você o quanto isso vai importar pra você na hora da leitura. Se você achar que tudo é semelhante, vai prejudicar a sua experiência, ou você vai adivinhar certas coisas. Eu acho que eu consegui aproveitar o livro mesmo assim, só que toda vez que aparecia uma coisa, e não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foram várias vezes na história, eu ficava tipo, E aí, várias coisas, inclusive do próprio desfecho, foram muito semelhantes. E eu fiquei com essa coisa. Mas assim, eu acho que cada um dos livros tem o seu valor. Eu fiquei um pouco sentida da semelhança, porque eu acho que acaba tirando um pouco do brilho que a história poderia ter. Mas, ao mesmo tempo, é uma história que funciona, né? Se você não tiver lido um... É que nem aquele rolê que rolou quando saiu A Rainha Vermelha e todo mundo falou: é muito parecido com a trilogia Grisha. Então... Aí depende, se você ler uma coisa você vai se incomodar com esses elementos ou não. Eu vou colocar 2 livros aqui que vão trabalhar a temática, aquela transição entre pós-colégio à vida adulta, que é A Deriva, do O'Malley, Brian Lee O'Malley, e Ghost World também, do Daniel Close. Eles são duas leituras que vão trabalhar isso. E eu gosto muito de livros que abordam essa temática, porque eu acho que não é uma coisa muito exclusiva dessa fase, sabe? Eu acho que sim, é mais intensa ali, porque a gente tá dando um passo pra vida adulta, mas tá tudo bem tu ser adulto já, e tu já ter uma profissão, tu ainda ter a tua insegurança sobre o que tu quer da vida. E essas são 2 leituras, então, que são muito semelhantes, que vão abordar o mesmo tema. Vão ter algumas coisinhas ali um pouco diferentes, mas no contexto geral é basicamente a mesma coisa. A última é Rainha de Copas, um autor que adora matar personagens. Pra não mencionar aqui George Martin, que todo mundo já sabe, eu selecionei outros 2, que é o Jay Kristoff e o Pierce Brown.
Eu gosto muito desses dois autores, eu gosto muito das histórias que eles escrevem, eu gosto muito da forma brutal como eles constroem as narrativas dele, com personagens muito reais e ao mesmo tempo você tem uma certa violência na história, mas é tudo muito... Você consegue enxergar aquilo acontecendo de forma real, os personagens são sempre bem desenvolvidos e eles gostam de matar muitas pessoas. Aí entra também uma crítica minha, que é nem sempre essas mortes, elas... Tipo, o Jay Kristoff, ele mata e o Percy Brown, ele mata. Eles já mataram personagens principais que foram importantes, mas a maioria das mortes não são de personagens principais, são de outros personagens que vão caminhando ao lado desses personagens. O Percy Brown, por exemplo, ele é um cara que ele não faz muita preparação, assim, você tá indo na história e aí começa uma batalha e daqui a pouco morreu, sabe? E é aquele personagem que você não é o principal da história, mas você gosta de acompanhar ele é um personagem interessante, que tem importância, que você viu ao longo da história alguns dos personagens principais se apegando e falando o quanto ele tinha sido importante na jornada, blá blá blá. E aí, assim, passou, e ele não fica tipo, ah não, olha só que horrível, matou, não sei o que. Ele vai e você fica, tá, mas peraí, me dá um momentinho aqui pra eu ficar com o meu luto. Não tem isso. Aí, claro, mais pra frente vai ter sempre um momento onde a pessoa que se relacionava mais próximo vai fazer uma reflexão ou não, dependendo da importância do personagem. E recentemente eu fiquei muito surpresa com uma escolha que eu encontrei da Laini Taylor na série do Estranho Sonhador, no segundo livro principalmente, e eu fiquei esperando que ela trouxesse um personagem específico de volta, porque é muito tradicional quando isso acontece com personagens importantes da história, e ela não fez isso, e eu fiquei tipo, ok, você vai ficar, né? Tanto que na minha resenha eu falo, matou mesmo, não vai voltar, não cria expectativas, é isso, tá morto morridinho. Eu vou falar de novo sobre a saga Lux. Que a autora, ela fez muito isso, tipo, ela não anunciou que isso ia acontecer. Tava tendo uma batalha lá, não só uma, né, em várias batalhas, e os personagens morreram. Eu achei super corajoso dela, porque assim, a gente não tá falando de uma fantasia, onde a gente pode esperar, assim, sabe? Tá falando de um romance sobrenatural. Então, normalmente, os fãs, acho que os leitores esperam aquele final bonitinho, não sei o que, e não é isso que ela faz, ela matou mesmo. E são personagens super carismáticos que contribuíram muito com a história em determinado momento da saga, e que ela foi lá e matou. Eu fiquei, assim, meio chocada na hora, mas tipo, ok. E é legal ver como os personagens eles vão lidando com isso ao longo da história depois, porque não são personagens secundários, são personagens que estavam desde o começo lá. E eu achei isso muito legal mesmo. E que fizeram até eu dar pontos extrinhas assim pra essa saga que eu tenho um quentinho no coração. Então é isso, essa foi a tag Alice. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada também por mais uma vez estar aqui nesse canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, dá um like pra ajudar na divulgação. Tá rolando alguns vídeos também lá no canal da Tami, então não deixa de passar lá. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Tchau!